Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Eu sou Vinícius Lorenzi e vou trazer mais um episódio aqui, hoje com a Renata. Já vou apresentar a Renata. O Sinduscast, ele acontece periodicamente aqui neste canal, por isso é importante você se inscrever aqui no YouTube, já ativar ali o sininho para receber as notificações quando a gente tiver novos episódios. Importante que você curta o vídeo, se possível compartilhe com algum colega seu, algum grupo de faculdade, grupo de colegas que possam ter interesse no tema, porque aqui no Sinduscast a gente debate temas relevantes para a sociedade, para construtores, para investidores, para leigos, para quem quer construir. Então é um ambiente onde a gente traz os líderes do setor para discutir realmente temas relevantes. O Sinduscast, ele só é possível graças ao apoio dos nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, que está conosco desde o início, né, que nos ajudou desde a ideia inicial do plano de criar o Sinduscast. Temos também a construtora JL, nossa parceira, a SF Empreendimentos, Chimansky Fávero, e também a Móveis Pedrali, que está juntamente conosco aqui no Sinduscast. Tenho novamente a honra aqui de receber três profissionais que atuam no mercado, que estão no setor atuando. Apresento primeiro o Robson Biela, engenheiro civil, formado na UniOeste, mestrando em meio ambiente e sustentabilidade lá pela Unila, é diretor de qualidade da Abrecon, é coordenador do Conselho de Meio Ambiente aqui do Sinduscom Paraná Oeste, é conselheiro do Conselho de Saneamento de Cascavel e é diretor da Futura e Reciclagem Inteligente. Robson, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Fala, Vinícius, tudo bem, galera? É um prazer estar aqui com vocês, essa iniciativa tão valiosa aí para os nossos profissionais, para os nossos associados. Espero que tenhamos uma conversa legal e fluida. A Renata vai nos ensinar muito sobre prevenção e estou à disposição também para contribuir com o que puder. Que bacana. Recebo também o Celso, engenheiro civil, formado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na UniOeste, com especialização em gestão de obras pela UTFPR e em gestão de empresas pela FGV. Estava vendo aqui no teu currículo das tuas três formações, duas eu fiz também junto contigo, né? FGV e UniOeste. É sócio da Foco Construtora, atuando há 14 anos com execução de obras. Celso, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado novamente, Vinícius, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e, assim, participar dessa iniciativa do Sinduscom aí para trazer mais conhecimento e distribuir com o pessoal que nos acompanha, né? É um prazer sempre estar aqui. Quando a gente falar de inovações de prevenção de incêndio, né, Robson? A gente falou assim, a gente tem que trazer a celebridade, né? Quem mais aparece, quem mais mostra serviço. Quem mostra serviço, quem domina o tema, né? Perfeito. E aí estamos aqui recebendo no Sinduscast a Renata Dalmolin, engenheira civil e de segurança do trabalho. Tem 2 especializações em engenharia contra incêndio. A Renata atua há 10 anos diretamente em projetos de prevenção contra incêndio, especialmente após a trágica ocorrência da Kiss. Interessante, hein? E também é palestrante, professora, influencer, blogueira. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Quando o Robson me mandou mensagem, fiquei bem surpresa, bem feliz. É muito legal o espaço. Eu lembro que teve um jantar que a gente conversou, né? Que era uma ideia do Sinduscom ter um podcast. Eu sou extremamente adepta, influencio, incentivo a começar esses projetos educacionais. Acho que isso ajuda muito a população. E estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha área com vocês. Que legal. Quem é a Renata? Quem que se tornou a Renata hoje? O que você come? O que você... Eu quero saber um pouco dessa tua trajetória, Renata. Até, inclusive, a gente cita aqui, né, após a ocorrência da Kiss. Então, a Renata tem uma história que ela foi sendo construída na engenharia contra incêndios,
Hoje você tem um canal bacana no Instagram, né? Então, quem é a Renata? Como é que a gente pode... E tem um lema também, né? Como que é? Ó, prevenção não é só um projetinho, Prevenção não contra incêndio não é só um projetinho, é isso. Muito boa. Vini, eu venho de uma família extremamente humilde, vocês são aqui de Cascavel, então toda a minha família é lá do Floresta, né? Alguns ainda saíram, outros continuam. Mas na minha família, a faculdade não era algo comum. Era tipo, não, ninguém fez. Eu fui a primeira a fazer. Só que no meio do caminho a gente vai encontrando pessoas muito importantes. E a mãe de uma amiga, conversando um dia comigo, me questionou sobre faculdade. Eu falei, não, quem faz faculdade? Como assim? Ela falou, não, você precisa fazer, precisa fazer. Eu falei, tá bom, faço o quê? Ela falou, não, né? Daí você procura. Aí eu comecei a estudar muito pra tentar entender qual faculdade eu faria e decidi fazer arquitetura. Falei, olha, eu vou fazer arquitetura. Daí ela falou, não. Ela falou, se você fazer engenharia civil, eu te dou um estágio. Eu falei, tá bom, a partir de agora, engenheira civil, tá tudo bem. E aí eu entrei na faculdade de engenharia e já tava estagiando na época. Foi em 2013, comecei a estagiar ali comecinho de janeiro. Final de janeiro, o incêndio da Botkiss aconteceu. E aí ela... 2013? 2013, fazem 11 anos. Janeiro de 2013, 27 de janeiro. E aí ela, com uma visão muito empreendedora, falou, olha, você não sabe fazer nada, né? Imagina, tá pensando em entrar na faculdade, prevenção contra incêndio vai estourar no Brasil, começa a ler norma, abre esse setor da minha empresa e cuida dele. Falei, tá bom, mas tipo, com 17 anos. E eu comecei a estudar muito, comecei a procurar, eu ia no quartel, passava a tarde lá, tipo, não entendi esse item, o que vocês entendem? Como que eu faço? Como que eu posso fazer? Como que a gente melhora? E lá. Então, toda a minha faculdade foi trilhada na prevenção contra incêndio, passei a faculdade inteira trabalhando com isso. Quando eu me formei, eu era muito frustrada e revoltada por ver justamente o que a gente falou do projetinho. Eu falava, eu não consigo entender por que as pessoas só fazem um projeto e entregam na mão do cliente. Como que ninguém acompanha? Como que ninguém tá entendendo como que uma bomba funciona? Porque nós projetistas não tem na faculdade. O que a gente aprende é por algum curso qualquer que você encontre. Mas assim, você não encosta numa bomba, você não sabe como que um alarme funciona. E aí puxa um pino de extintor, né, pra acioná-lo. Até hoje, às vezes, em vistoria, o bombeiro fala, nossa, mas vocês enrolam mangueira? A gente fala, ué, mas não é meu trabalho? Não é pra isso que a gente foi contratado? E aí eu decidi, falei, não, vou abrir meu escritório, vou empreender na área. E comecei a empreender na área de incêndio. E aí, entrei no Instagram. Minha ideia com o Instagram era única e exclusivamente clientes de Cascavel. Não sei dizer quando o Instagram se tornou um ambiente nacional. E aí, eu fui começar indo atrás das empresas. Tipo, olha, eu tô dimensionando uma bomba, eu quero entender como uma bomba funciona. O que eu tenho que cuidar? Como que meu projeto tem que ser? Ia no instalador e falava, viu, quando você vai instalar? Olha meu projeto, você consegue instalar? Ele tá ruim? Ele tá bom? O que eu tenho que trazer? Porque papel aceita tudo. E nisso, Vini, foi caminhando muitas coisas, foram surgindo podcast, foram surgindo eventos, as empresas foram entendendo que quanto mais elas trouxerem, as empresas que eu digo fabricantes de incêndio, quanto mais eles trouxerem esse ensinamento para o projetista, mais detalhado vai ser um projeto, melhor vai ser lá na frente, o produto dele não vai precisar ficar passando por manutenção, não vai precisar ficar ligando, falando, ai, tá disparando o meu alarme, porque teve um erro de instalação. Vai funcionar, tudo vai andar. Então, minha trajetória na prevenção contra incêndio foi essa. Fui abrindo, fui entendendo para abrir o nicho. Quando você me pergunta quem é Renata, sou engenheira civil, sou palestrante, já falou meu currículo, mas sou líder de um time maravilhoso, tanto na R. Dalmolin quanto na Preview World, que é a empresa de educação. Sou corredora, né? Adoro correr, meio maratonista. Filha, amiga, irmã, enfim, adoro pra caramba, igual eu falei no começo, todas as iniciativas que envolvem educação. Eu acho que é através da educação que a gente vai espalhar a consciência, que a gente vai elevar nível da nossa área como um todo. Que legal. Ô Celso, eu tava pensando, né, a gente tem a consciência que nós não temos essa disciplina na faculdade, né, a gente acaba não... Assim como, por exemplo, dentro da minha área da geotecnia, né, você não aprende na faculdade a fazer uma contenção, né? Você tem que fazer lá um muro de arrimo e você não viu isso na sua faculdade, né? E aí existem oportunidades nesse mercado. Celso, o mercado de trabalho ali, você pega, por exemplo, o Celso faz obras lá industriais, né? Vamos pegar uma cooperativa lá. Você teve toda essa bagagem da engenharia que te trouxe para você fazer a obra, chega na prevenção do incêndio,
você tem que se virar também, você tem que fazer, né? Você tem que entender daquilo lá e na formação você não teve. Né? Como é que é isso no mercado hoje? Como é que os profissionais como a Renata podem atuar nisso? Eu acho que o início de tudo, na verdade, é o projeto, né? Não é o projetinho, é o projeto, né? Então, basicamente, realmente é uma coisa que você vai se prender àquilo que a pessoa te falou. Aí que entra a importância de você, igual você falou, de ter conversado lá com o instalador, de saber que se colocar a bomba assim assada, ela vai funcionar na hora. Porque assim, a instalação de prevenção de incêndio você faz para não usar. Exatamente. Né? É igual seguro. É igual um seguro. Você não... Mas a hora que você precisar, ela vai ter que funcionar, né? Então, a execução, quando o cara vai trabalhar com isso, o projeto é o teu norte. Não tem, você não... Às vezes você pega um projeto de concreto, às vezes você consegue até avaliar. Nossa, acho que esse negócio tá meio esquisito, né? O hidráulico tá meio estranho, acho que isso não vai funcionar. Agora, muitas vezes, do incêndio, você não vai saber avaliar. Não, tá lá o quadradinho lá, que é o extintor aqui, tá lá o ponto do alarme ali. Não é verdade, Renato? Então, assim, eu acho que o projeto é bem feito, é o que vai resolver. E também é o seguinte, dá uma economia muito boa, né? Porque, assim, existem várias alternativas, porque tem alguns tipos de instalações que a gente estava falando antes a respeito de uma situação aí que elas são muito caras e às vezes não, e por ser obras específicas, muitas vezes não casam com o tipo de atividade, mas a legislação exige, né? Tem uma pergunta, Renata. Então vamos lá. Vinícius comentou aqui, Celso falando a respeito, a gente não tem isso na graduação e talvez isso também venha de encontro o porquê que a Renata hoje possui um escritório gabaritado, realiza tantos projetos, porque a gente viu lá da Boate Kiss para cá o mercado mudar, as exigências mudarem, né? Eu me lembro bem nos primeiros anos de formado, lá 2013, eu graduei em 2012, então 13, 14, eu lembro que era aquela correria ao corpo de bombeiros, o que você quer com isso? O que você quer com aquilo? Elaborei alguns projetos no início, clínica veterinária, enfim, vivenciei um pouco dessa troca, dessa quebra de paradigma, né? Não existia e passou a existir e com veemência. Aquilo causava uma saturação do profissional, eu falando por mim. Ia projeto, voltava projeto, ia projeto, voltava... Eu acho que hoje, quero seu comentário a respeito, acho que deve ter evoluído muito, óbvio, essa interface, corpo de bombeiros, técnicos, né, engenheiros. Como é que você vê isso, essa evolução? Você falou que a sua academia, você já veio pensando ela no incêndio, né, estudando engenharia, focada nisso, voltada nisso. Como é que você vê essa evolução, esse tempo, o que foi ganho, o que não foi, como que está hoje? Queria que você falasse um pouquinho para nós. Quando teve a Kiss, igual você comentou, 2013 e 2014, era loucura. Você passava, assim, o dia inteiro no quartel pra conseguir retirar um projeto. Porque era tudo manual e porque era todo mundo tentando fazer isso. Então, um setor explodiu. Imagina uma empresa qualquer, né? A gente cria, do nada, um setor, esse setor explode. Então, ele ficou completamente exaustivo pro corpo de bombeiros, exaustivo pro profissional. Quando eu falei no começo que eu, às vezes, passava tarde lá tentando entender norma, era muito por isso. Porque, cara, a norma é um papel, tá escrito. Eu leio, entendo A, você lê, entende B, você é certo. E aí? Então, eu sempre fui no guia, até hoje eu faço isso. Vou no quartel e falo, olha, eu não encontrei nada que me impede de fazer isso. Eu analisei tecnicamente, isso funciona. Pra você funciona? Vou te explicar como funciona. Então, cara, a gente desenha, pega vídeo, pego mini coisas das empresas e levo lá. Naquela época, eu acredito muito, Robson, que primeiro, o setor de análise é um setor que não necessariamente são engenheiros. Isso é um complemento da pergunta. Existem técnicos? Existem. Lá dentro? Existem. Com formação para absorver essas demandas? Existem uma prioridade que, se você é técnico, você vai para esse setor. Vai ser melhor. Porém, não é uma exigência. Só vai para esse setor se você for técnico. Mas existe uma prioridade nisso. Hoje tá tudo muito mais organizado. O pessoal foi fazer faculdade. Então, tem bombeiros que viram isso e falou, vou ter que fazer uma faculdade de engenharia para entender esses desenhos que vêm para cá. Legal. No entanto, eu, desde 2013 até hoje, defendo muito a classe do Corpo de Bombeiros, porque, para mim, quem estudou ou quem deveria ter estudado para fazer projeto e quem deve ler norma é a gente.
Eu não vejo, por exemplo, o Vini, com o estrutural dele, tendo que mandar para alguém ver se o Vini fez cálculo direito. Ver se você fez o seu teste de solo direito. Não existe isso. Então, eu não consigo... É o profissional que tem que trazer para si essa responsabilidade. Pra mim, você estudou 5 anos, fez uma pós, vai colocar sua bandeira nesse setor, estuda direito. Então, eu vejo, ou até hoje, o quartel como um lugar de apoio. Então, a gente tem 2 visões muito conturbadas, que é, meu Deus, mandei um projeto, veio cheio de correção. Primeiro, que o projeto é ruim. Segundo, ainda bem, porque senão você estaria fazendo um projeto pro mercado errado. E aí esse negócio pega fogo e cai, pelo menos alguém corrigiu e te falou, viu, você tá vacilando aqui. Hoje tá muito estruturado, hoje a gente tem o processo simplificado, então não são todos os projetos que vão por análise, são só os projetos mais complexos. E isso foi criado porque era muito fácil fazer prévio. Eu mando lá, o bombeiro desenha pra mim onde vai ter o extintor, ele me fala onde eu tenho que pôr plaquinha. Então, profissionais que estavam fazendo uma grana extra, desenhavam uma planta baixa, mandava e esperava vir a correção. E aí o quartel se ligou nisso e falou, gente, por isso que a gente tá sobrecarregado. Tem um monte de gente ruim, não com essas palavras, as palavras são minhas, né? Vai ter um monte de gente no mercado colocando qualquer coisa, manda pra cá. A gente tem que estudar, a gente tem que corrigir e devolver pra ele fazer um copy and paste no AutoCAD. Não faz sentido. Então, isso foi bom, por quê? Porque quem era bom começou a se destacar de verdade. Separou quem era joio bom, de trigo. aprova em uma análise. Uma das coisas do escritório é muito isso. A galera chega e fala, tá, eu vi que vocês aprovaram em 2 análises do projeto. Como? Fazendo o projeto. Ele foi completo, ele foi, né? Você faz um projeto bem feito, você vai me pedir uma semana, a gente vai mandar? Não, talvez vai demorar 1 mês, 40 dias. Mas a hora que a gente mandar, acabou esse assunto. Então eu vejo que é cada um colocar no seu papel. Tipo, pra mim, eles estão lá pra te dar um suporte, caso você vacile em algo, caso algo que você não entenda da operação deles, da mesma forma que nós vamos apresentar como a nossa operação de engenharia funciona do outro lado. Ô Renata, você falou sobre contratar, sobre 1 semana, 1 mês. Em que momento que... Vamos imaginar que tem aqui um associado ao Sinduscom, né? O Sinduscom reúne mais de 300 empresas da construção civil, né? Muitos construtores, muitos empreendedores. E aí, vamos imaginar que o cara começando um novo empreendimento, né? Ouvindo aqui o Sinduscast, falando de prevenção de incêndio. Em que momento da obra, do projeto, eu contrato o projeto de prevenção de incêndio? Junto com quando você está pensando em fazer uma obra. Você está pensando, tem que estar contratado já. Ah, não quero contratar o projeto completo. Pede uma consultoria, uma assessoria. Por quê? Vinícius, vai para muito. Sou uma imobiliária e vou alugar essa sala para um restaurante. Eu nem sei se eu posso pôr um restaurante ali dentro. Não tem como se alugar. Perfeito. Vou construir um prédio nesse terreno. A gente nem sabe se a gente vai ter espaço para central de gás, que tamanho que vai ser esse prédio, como que eu vou ter que ter uma escada pressurizada ou não, onde vai sair esse duto, para onde ele vai. Então, eu bato muito na tecla com construtoras, principalmente, que antes de você mandar para o comercial o seu produto, o seu projeto, a sua obra, passa por um crivo de incêndio. Porque senão você vai oferecer coisas que talvez a gente não garante que você consiga executar. E aí isso pode, né, sendo ruim para o mercado, vai queimando a marca. Isso é interessante, porque isso eu vou até contextualizar não só para prevenção de incêndio, até a parte de vigilância sanitária, isso também pega muito, né? Às vezes o cara quer abrir um empreendimento, abrir uma sala comercial lá, super bem localizada, e eu vou montar... Preço bom, vou montar o que eu quero. O cara monta, dali a pouco... Vem um embargo, vem uma denúncia, né? Porque o cara não... Quer montar uma clínica de saúde, tem que ter oxigênio, isso, aquilo... Por exemplo, né? Eu lembro que a gente já trabalhou em várias clínicas, realmente, né? E lá, por exemplo, a clínica tem algumas exigências do gás, né? O gás tem que ter uma passagem, tem a distância mínima, né? Tem um espaço. E aí, se o ambiente que ele está querendo contratar não é um ambiente propício para aquilo, o cara não pode abrir aquilo lá, né? Então é interessante você falar isso, porque é um fato mesmo, né? Essa análise tem que estar logo no começo, tem que estar... Pensou no teu empreendimento, já tem que estar pensando no prévio incêndio. Pelo menos uma consultoria. Eu falo, talvez, pai, como é que eu vou cotar um projeto se eu nem sei como vai ser? Realmente, mas uma consultoria. Tem alguém para você ligar e falar, tô pensando em fazer isso. Posso ir por esse caminho? Só que isso, Vini, eu vejo que serve para todos os projetos, não é uma exclusividade de incêndio.
Porque às vezes o projeto chega para nós, já passou pela parte de solo, já passou pelo estrutural, já passou pela estrutura metálica, daí eu olho e falo, viu, mas a escada não pode ser aqui. Muda só tudo, né? Só tem que mudar tudo. Por que você não viu antes, né? Tipo, mas eu já provei na prefeitura. Eu sinto muito, então vou começar de novo. Pode falar, Celso. Ô, Renata, e assim, ó, dentro de todos esses processos, problemas, eu vejo, igual você falou, esse negócio do processo simplificado facilitou muito a vida dos empresários, né? Para começar, mas assim, o que você vê? Você sente que houve uma melhora, que o projeto de incêndio o pessoal já vê como não mais um projetinho? Você se sentiu essa mudança? Cultural. Das pessoas, de que tipo assim, eu sei que é uma... Porque igual você fala, é o teu seguro. Se der alguma coisa, é o teu seguro. Sim e não. Eu vivo numa bolha. Eu vivo numa bolha que aí o cliente que chega, não, mas dá jeitinho, fala, desculpa, a gente nem pode te atender. Acaba aí. Por exemplo, memorial simplificado, a gente não faz no escritório. A gente faz esse documento também, mas junto com ele vai um projeto completo. Mas o bombeiro só exige 2 papel. Legal. Eu não faço só 2 papel. Por quê? Qual que é a segurança? Eu não consigo entender qual é a segurança que eu vou ter com 2 papel. Você é RT, né, daquilo. Você é o responsável técnico que 2 daquilo. papel vai resolver, não tem como gente? Seria hipocrisia, Exato. né, eu acho. Aproveitando um pouco o ensejo, o que você vê como... Quais são os avanços hoje dos sistemas de prevenção de incêndio? A gente assiste vídeos no YouTube, tem a bola lá de CO2... A bomba de CO2, o extintor evoluiu isso, o sprinkler naquilo. O que você traria hoje como um avanço significativo do setor de prevenção? Cultura. Então, o que o Celso comentou, né? Culturalmente, isso está sendo mais falado. Aceitado, que precisa ser feito. Ainda é um tabu? Ainda é um tabu. Ainda é um projetinho? Ainda é um projetinho? Ainda é um custo alto? Sim, ainda tem todas essas objeções. No entanto, a cultura já está começando a melhorar. A pessoa já pensa, ela já tem um pouco de medo, ela já começa a ter um pouco de receio. Isso é um avanço muito legal. O quartel começou a ser muito mais participativo. Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros do Brasil, né, nacionalmente, eles têm um evento chamado Senabom, que é um seminário só de bombeiros. O ano passado, eles abriram um espaço, que foi o CIS, que era um seminário para nós, projetistas, profissionais da área, apresentar artigos. Então, a gente podia apresentar, olha, isso aqui da norma não funciona na prática. Por quê? Te explico isso aqui. Essa conscientização acontece, por quê? Como que a gente melhora? Então, tá tendo esse envolvimento. E aí, quando a gente traz para as empresas, Celso não, Robson, tá tendo muito análise do que aconteceu lá fora e o que a gente vai cuidar aqui dentro. Então, por exemplo, a gente tá vendo muito lá fora, fachada de vegetação. Tá pegando fogo, tá acabando com o prédio todo. Então, nem deixa chegar isso no Brasil. Não tem por que a gente fazer o teste com isso. ACM em toda a fachada. O ACM, ele cria uma barreirinha entre a fachada e o ACM, fica um espaço. Aquilo vira uma chaminé gigante. Então, começou a pegar fogo. Fluxo de ar ele contínuo, vai para todos os pavimentos. Então, o fogo que era no segundo pavimento, numa edificação de 30, vai passar para os 30 em minutos. Então, eu vejo que tem muitas associações, muitos setores, muitos fabricantes analisando o que está dando errado lá fora e trazendo para cá. Por exemplo, não faz. Prédios muito altos em Dubai, eles começam a queimar lá em cima e queima tudo que tem em volta. Cuida com isso, evita isso. Vamos lá, não vamos muito longe. Os carros elétricos. Hoje a gente está vendo os edifícios, a garagem tem tomada, a edificação está preparada. Como é que você vê isso? Esse risco, essas ações, o que a gente precisa pensar, o que precisa deixar de alerta para o nosso associado que está assistindo e entender. Não é só lançar um empreendimento e dizer que tem tomadas para carros elétricos. O que tem por trás, o que a gente precisa cuidar disso? Primeira coisa, ainda não tem normativa. Isso ainda tem. Até sexta-feira no Previcast sai um episódio com o Marcelo Vale. Ele é um dos profissionais que está fazendo essa expansão no Brasil e normatizando. E ele traz muito sobre essa questão. Por quê? Imagina, vamos pensar pequeno, vamos pensar na nossa casa. Se eu coloco 5 celulares carregando na mesma tomada ou na mesma extensão... Vai dar ruim. Agora você coloca isso em proporção de carro. Imagina. É muito mais, né? É muito mais. E aí, vou fazer um subsolo só de carro elétrico. Gente, é uma caixa de bomba, assim, absurda. Não tem ventilação. Vou pôr perto da central de gás. Não funciona. Então, é muita ventilação, não pode estar perto, não posso colocar um carregado do lado do outro, tem uma quantidade máxima de carros que podem ter. Não foi descoberto ainda como que a gente apaga esse incêndio, porque é elétrico, então a gente não tem um meio efetivo. Estão escutando construtores. Tem que cuidar muito. O que tem hoje é uma manta
que você consegue abafar esse incêndio. Então, tem a manta, você coloca a manta para abafar e um outro, tipo uma bomba, como se fosse uma bomba, que vai embaixo e ela vai... Um gás que vai controlando isso. Só que não é qualquer pessoa que vai poder usar. Então, vou lançar isso no meu empreendimento, já preciso, talvez, colocar no contrato. Se você vai ter um carro elétrico, você tem que ter sua manta, porque é caro. Talvez a construtora não vai ficar pagando para todos. Vai longe, né? Vai longe. Quem que vai proteger isso? Você vai fazer um treinamento de brigada de incêndio? Quem que vai estar no subsolo cuidando disso? O síndico vai ter que ter agora essa autonomia, então? Vai ter que ter um funcionário contratado para tal? Quer dizer, é muito longe. Tipo, todo mundo chegou à noite e colocou lá 10 carros carregados. Beleza, o que vai ter nisso? Cara. Detecção de incêndio, por exemplo, não é exigido em residencial. Mas daí tá, quem que vai ficar lá parado olhando quando começar um incêndio? E outra, detecção de incêndio que a gente conhece por sprinkler e água não vai resolver o fogo da bateria do carro elétrico, da tomada, o incêndio disso, né? Não. A gente não tem ainda nada automatizado que resolveria esse problema. Então, no máximo que eu consiga é uma detecção de incêndio que vai me avisar que eu tenho um fogo acontecendo, só que quem vai estar apto para ir lá controlar isso? Então, será que a gente poderia dizer, Renata, que vivemos tempos precários lá, pré-Botkiss? Não tínhamos preparo algum, não tínhamos muito pouco preparo, muito poucas ações de prevenção. Botkiss, uma tragédia terrível. Um marco temporal nos trouxe uma evolução nos sistemas de prevenção, na preocupação, na cultura das pessoas. A gente pode dizer que hoje, então, a gente estaria entrando num outro marco que não sabemos onde isso vai chegar, onde vai estar. Por quê? Porque tá todo mundo querendo ter um carro elétrico, todos os edifícios já está nos tapumes, né, Vinícius, Celso? A gente já está vendo, tomada para carro elétrico, A gente pode estar entrando, então, dizer que a gente está entrando num marco temporal que daqui para frente talvez tenhamos tragédias sendo anunciadas. Mas assim, a gente sabe que aqui no Brasil é pouco desenvolvido, logicamente, o carro elétrico, questão de custo, mas a gente sabe que a eletrificação, principalmente na China, tá muito avançada, né? Lá tem algum histórico de alguma coisa? Vocês já estão puxando? Como é que tá funcionando? Que seja Europa, que seja Estados Unidos, que seja China. A gente enfim. tem 2 cenários que é assim, ó. Primeiro, essas coisas são muito novas. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa até mais simples, tá muito na moda. É painel solar. É super tranquilo. Eu não vi nenhuma tragédia ainda pra falar se é super tranquilo, se é controlado. Como que a gente sabe? Se dá pra abafar um incêndio disso. Ele funciona. Eu não sei, nunca pegou fogo, como é que a gente vai saber isso? Então a gente tá vivendo momentos, Robson, que a gente tá no escuro. Transitórios. Então, por que eu falei que tá evoluindo? Porque as empresas estão fazendo justamente isso, Celso, olhando lá fora e falando, o que tá acontecendo lá? Putz, tem a manta? Traz a manta pro Brasil. No entanto, a gente fala de países que são desenvolvidos culturalmente. Então, uma escola, por exemplo, todo mês tem aquela questão de, vamos fingir que tá pegando fogo. Como evacua? Como eu lido com isso? Pra quem você liga? No residencial, o alarme faz o quê? Aqui no Brasil, a galera liga pro síndico. Fala, viu, tá tocando alarme, desliga. Você não vê ninguém saindo correndo. Nem treinamento acontecendo com os moradores. Então, o principal, por isso que eu bato na tecla de conscientização, é a própria população entender que é um tema que todo mundo precisa saber. Eu não posso... É minha vida. Como que eu vou depender que o síndico saiba apagar um incêndio? Ou que a brigada de incêndio esteja ali naquele momento? Ou que o bombeiro chegue a tempo? Tipo, é muita gente terceirizada. E se o síndico não estiver em casa, pra onde eu corro? Se ele não estiver lá pra me falar, né? O mínimo a gente precisa saber. Da mesma forma que quando você compra um apartamento, tem lá aquelas reuniões de assembleia pra decidir como vai ser o salão de festa, como que você vai... Que parede você pode furar ou não pode. Deveria ter também, olha, em caso de incêndio, vocês vão fazer isso, esse é o plano de emergência, esse é o manual, aqui tá isso, aqui tá isso. Pelo menos vocês sabem sair daqui. O básico, né? Você saiu, tudo bem, o resto a gente cuida aqui. Ô Celso, só quero complementar, assim, você comentou que ainda não é viável em custo, eu acho que hoje está muito mais viável, né? Existem carros hoje elétricos à venda por 105 mil, 110 mil. Isso eu acho que tende a popularizar. Vai popularizar. Tá popularizando. Vai não popularizar. Não falei questão de custo, só falei que tipo em outros países está muito já muito avançado. Né? Aqui ainda está... Então, Rê, você comentou aqui, fachadas, por exemplo, o exemplo da CM, temos um problema, algo... e esse é muito utilizado, né? Super. É tipo aquelas fachadas gourmet de vidro. Comercialmente o ACM domina, né? Talvez no residencial ainda não, mas comercialmente sim. Então a gente tem o problema da fachada, que você comentou, a gente tem o problema das tomadas elétricas agora dos carros que a gente comentou.
O que mais que você citaria aí como peças-chaves para nós, para os nossos associados, começarem a perceber e pensar isso para as obras, porque a gente precisa instigar as pessoas a pensarem nesses problemas. Porque assim, né? até tendo essas ideias de problema, muita coisa, por exemplo, o arquiteto profissional que for fazer o projeto arquitetônico, ele disfarça e transforma uma coisa que às vezes não era tão legal. Perfeito. Tendo esse conhecimento, ele vai usar como um diferencial, vai fazer, né? Isso, vai mostrar para o cliente dele o que mais que a gente tem que trazer para que isso seja insights para os nossos associados. Eu acredito que, assim, o principal, Cascavel é uma cidade que cresce absurdamente. A gente é uma cidade olhada por todos os estados, olham para cá e querem investir. Então, a primeira dica, assim, que eu dou para construtor vai para outras cidades, vai para outras capitais, vai para fora do Brasil, ver o que está acontecendo por lá, porque vai chegar aqui. E aí o prédio que está lançando hoje vai ficar pronto daqui 5 anos, daqui 5 anos já mudou o mercado. Por exemplo, a gente tem vindo muito forte bateria de lítio. Sua geladeira ser a bateria, sua televisão ser a bateria, a Makita, acho que já lançou os eletrodomésticos tudo a bateria. E a carga vai ser outra dentro do teu imóvel. Exato. Né? Só que o imóvel que vai ficar pronto daqui 5 anos, eu já vou estar com o meu aspirador de pó que faz sozinho, porque ele é a bateria. Eu já quero a geladeira aqui e tal. Até porque vai ser mais econômico. Então, a primeira coisa é as construtoras já irem olhando para isso. Não tá tão longe assim. Talvez estaria se não tivesse pandemia. Pós-pandemia, a tecnologia deu um boom muito grande. Então, um ponto é isso, olhar, principalmente para essa questão energética, porque as maiores partes de incêndio que a gente tem é curto-circuito, é sobrecarga, é coisas desse sentido. E sendo elétrica, é muito difícil você controlar. Então, já deixa pronto, já repensa, já pega alguém que é da parte de elétrica para fazer esse estudo, para calcular o pior caso. Eu vejo que no incêndio a gente não trabalha com o mínimo. Não tem como eu considerar, vai ter o fogo uma vai ser geladeira. Pequeno, tem. Tipo, pega o pior caso. Qual que é o pior cenário? O pior tudo cenário queimando, tudo queimando, tudo ser de bateria. De alto potencial, né? De alto potencial calorífico. A gente vive uma época onde, sei lá, um sofá antigamente demorava muito tempo para queimar. A sua mesa era aquela madeira gigante. Hoje não. Hoje você colocar um fósforo aqui e pega fogo em tudo. Então, tudo tá com muito mais carga de incêndio, muito mais combustível. Isso precisa estar sendo olhado e cuidado. Aí a gente tem questão do ACM. Então, a ACM é um perigo muito grande. Questão de vidro em fachada. Sacada gourmet tá sendo vendida. Eu moro em um prédio que a sacada é toda de vidro. É lindo, eu amo. Mas é um perigo absurdo. Por quê? Eu preciso ter uma compartimentação entre os andares. A sacada, que era uma sacada, hoje ela não é mais uma sacada. Ela é uma extensão da minha sala. Uhum. Tem minha mesa, tem uma cortina, tem uma sala de estar ali. Então, ela deixou de ser uma sacada, ela virou uma sala. Tem muito potencial calorífico também. Que era visto como uma área externa molhada. Exatamente. Agora é uma área interna. Uma área combustível. Uhum. Então, começou o fogo no segundo andar, ele vai quebrar aquele vidro rápido. Vai passar para o segundo, vai passar para o terceiro e foi passando. E aí a gente vem com vidro resistente ao fogo. Então, esse primeiro vidro precisa ser. Ainda é muito caro. A expansão no Brasil está sendo passos lentos. A gente está bastante em contato com o pessoal da Sangobanca, Vetrotec. Agora, em maio, que eu comentei, eu vou para lá conhecer a estrutura deles. Por isso, porque as construtoras estão tendo interesse. Só que também não é um custo que a gente consegue viabilizar. Então, a gente precisa entender onde vamos ter esse meio termo para conseguir equilibrar isso. Então, tem essa questão das sacadas, que é um perigo, a bateria de lítio, os carros elétricos, a gente olhar muito para isso, o ACM, acho que é isso, gente. Ô, Renata, você falou bastante de, né, vai para fora, vai fora do Brasil, né, você comentou agora de vai para a Europa agora no mês que vem, né, em maio, para fazer um trabalho aí de análise técnica, né. Quando eu vou citar o meu exemplo, assim, né? Quando eu falo de fundações, as pessoas me perguntam, Vinícius, como é que a área de fundações, o Brasil, né? Ele tá bem equipado em termos de tecnologia de fundações? E eu falo que sim, tá? A área de fundações, por exemplo, Robson, os melhores equipamentos do mundo. Nós temos também. Como é isso na prevenção? Acho que é onde o Vinícius... Exato, né? Como é que é na prevenção contra incêndio, se o que tem lá fora tem aqui também, ou se a gente está atrasado, se a evolução lá é muito maior do que a de cá? A evolução lá é muito maior, sim. Mas a gente também tem.
No entanto, há custos muito altos. Por exemplo, O vidro que você falou agora. um apartamento comum, um apartamento ali de 500 mil, que é aquela sacada de 4 metros. Um vidro para aquela área é quase 50, 60 mil. Então, Sim. 10% do apartamento é um vidro. Aí o cara perde a competitividade no mercado, ele não vai pôr, né? Ele não O quer empreendedor pôr. não vai colocar, né? Aí, então vamos pegar um vidro, vamos nós montarmos uma estrutura e mandar para um laudo lá no IPT. A gente tem só 3 laboratórios no Brasil. Vai ser lento. A demanda é Oneroso gigante, também, porque se eu só aham. tenho 3, vai ter que fazer comigo, vai ter que esperar meu tempo. Então, a gente tem essas tecnologias num valor muito alto ainda e com poucos lugares para eu ficar testando. Tipo, não funcionou aqui, vou testar esse. Vou tentar criar o meu modelo aqui para funcionar. Tá aí Mas é um mercado de muita oportunidade, então. Tá aí um mercado. Gigantesco. É um mercado, gente, é um mercado que a minha maior dor hoje é que eu não tenho referência. Tipo, eu tenho que ficar buscando assim, tipo, o que tá fazendo na Europa? Me dá o nome de uma empresa pra eu ir lá conhecer? Eu quero entender o que tem lá. Minha vida dupla com São Paulo é muito por isso. Eu vou muito nos escritórios de lá e falo, como que você faz projeto? Me mostra, me leva numa obra, deixa eu ver. Como é que você faz essa fachada toda aqui Como moderna que isso e funciona? previne isso? Então, é um mercado que, assim, galera que estavam falando antes para estudantes, galera que tá pensando em alguma área, a área de incêndio tem um mercado gigantesco. Vamos entrar aqui, a gente teve agora recentemente no Sinduscom uma palestra falando sobre construções modulares, né? O Felipe Savassi. Você acha que aqui está uma oportunidade também dessa engenharia modular que está nascendo, ela vir com essa prevenção embutida? Você acha que pode ser algo, né, benéfico para o nosso mercado? Super. Porque estaria ali uma alternativa, né? E Renata, nessas construções modulares, a pessoa já pode levar muito em conta, né? Porque, igual você falou, tem muita tecnologia de material em combustível, não tem? Gente, tem tecnologia para tudo. A gente consegue pegar essa sala e transformar toda ela em um ambiente em combustível. Uhum. Eu só preciso querer e ter uma mão de obra especializada. Então, eu não tenho mão de obra especializada, tem 3 empresas que vendem no Brasil. E o custo também que vai impactar. Aí que tá, não é tão caro, Robson. O que é caro é eu ter uma mão de obra que faça direito. Então, se a pessoa sabe o que está fazendo, é tranquilo. A gente não vai gastar tanto. E o legal é que as empresas, elas também estão tendo dificuldade em vender esse produto. Porque daí você aplica pelo Zé da Esquina, não funciona, dá o resultado. Você reclama. Então, elas estão muito assim, eu vou aí, eu te ensino. Pega 3 funcionários seus que eu vou sentar, vou te dar um treinamento. Mês que vem, por exemplo, vai vir o pessoal da Vetrotec aqui pro escritório, que é de vidro resistente ao fogo da Saint-Gobain. Justamente para isso. Eu falei, olha, eu preciso que você traga e venha mostrar os vidros pro meu time, como que a gente faz. A gente vai instalar um no escritório, mostra como instala para um dos instaladores que acompanham a gente, porque a gente quer saber como isso funciona. Então, as empresas também estão querendo, estão tentando. Dá para pôr desde o começo, dá para pôr desde a fabricação, só que a gente vai entrar no problema cultural. Exemplo. Aqui os nossos materiais, né, nossos móveis são todos muito combustíveis. Lá fora, não. Porque lá fora, todos os materiais, a sua TV, quando vai ser vendida, ela já tem retardante ao fogo. No Brasil, é tirado da produção para reduzir custo. Então, é isso que a gente vai ter essa cultura do jeitinho brasileiro. Esse é o preço do país subdesenvolvido, né? Que a gente vai pagar, né? Você falou também aqui da documentação, dessa ida. Como é que é? Conta para nós lá na sua empresa. Qual que é a preocupação maior nessa elaboração desse projeto, dessa documentação que vai para o bombeiro? É cumprir norma? É entender a carga? Eu sei que tem muitos nuances, mas o que você... Na prática mesmo. Né? Na prática, o que você trata, o que você olha e fala, não, aqui... Como é que você aborda o teu projeto, o teu cliente? Onde que você vê o diferencial de falar para ele, não, aqui você tem que cuidar disso, como é que você trata isso? É pelo arquitetônico? É pelo, enfim, pelo material? Fala um pouquinho pra gente disso. A gente ergue muito a bandeira, primeira coisa de vida. Então, eu quero economizar. Eu falo, tudo bem, você tá colocando 50 famílias aqui dentro. É sério? A gente vai falar de economia com isso? O cliente que continua batendo nessa tecla, a gente não continua. Porque vai muito fora do que a gente acredita. Passou isso, a gente vem muito pro patrimônio. Você não tá construindo um prédio para pegar fogo, você não tá construindo um prédio para queimar sua imagem. Para se derreter num acidente. Então, norma é a última coisa que a gente olha. Porque norma a gente sabe, norma tá falando do mínimo, o básico. Se a gente for atender norma, é o básico. Agora, se pegar fogo, não adianta você pegar a norma e ir lá e falar, olha só, você não me falou que carro elétrico... A mulher fala, querido, eu nem fiz norma sobre isso, você colocou porque você quis. Então, a gente traz muito isso. Fala, olha, vamos olhar quais são as responsabilidades da construtora, da empresa que está fazendo, do empresário, enfim.
vamos olhar quais são as suas responsabilidades e o que a gente tem que cuidar daqui. Tem muitos casos, o cara fala, não me importa, tudo bem, depois eu vejo o seguro. Tudo bem, a gente faz um laudo, algum documento, olha, eu entendo o risco que eu tô assumindo, mesmo que não tenha uma norma, eu fui orientado do perigo disso. Então, vem muito essa questão de, ou a gente vai olhar a norma, logicamente, só que, cara, tem norma, tem NBR, tem NFPA, eu não posso pegar só NPT e olhar ele, pronto, atendi a NPT, meu projeto tá perfeito. Ele não tá. Ele tá um projeto legalmente falando que é aprovado no quartel. Agora, quando eu trago para execução, quando eu trago como isso vai funcionar, é muito diferente. Eu tava até conversando antes com o Celso, um projeto que a gente tá tramitando no escritório, o melhor sistema que teria não funciona para aquela ocupação. Não adianta. Seria um chuveiro automático. Não tem por que pôr, não vai funcionar nunca. Então, a gente vai compartimentar. E aí, veio os laudos das empresas falando, não, isso aqui serve, compartimentação atende. Eu olhei o laudo e falei, não atende. O cara me ligou. Eu sou nova, né? Então, meu Deus, olha só. O que você tá pensando? Eu falei, tá bom, vou analisar de novo. Analisei de novo. E aí, eu conheço o diretor do IPT, ele que tinha assinado o laudo. Eu liguei pro Berto. Falei, Berto, por favor, tô com o laudo seu aqui. Falei, eu cheguei numa conclusão, mas eu quero ver a sua conclusão desse laudo. Ele falou, não, isso aí é uma palha. Eu falei, tá. Então não compartimenta nada. Ele falou, não. Ele falou, tá escrito, Renata. Eu falei, não, sim, eu sei ler. Eu falei, mas eu tava até com dúvida. Então, é muito olhar isso, sabe, Robson? Se eu pegar aquele documento e mandar pro quartel, eles vão aceitar. Porque não é obrigação deles saber se o IPT, sabe? É muito técnico, é muito além. Só que, quando pega fogo, como vai ser? O meu cliente vai perder tudo. Vai dar a garantia, né, que não era pra pegar o fogo. Mas o cara que vai responder, tudo bem, mas até lá você perdeu, sua educação inteira. Até sair processo, até sair seguro, você vai ficar sem trabalhar? Vamos lá. Não faz sentido. Ô, Robson, só aproveitar o gancho aqui, dessa questão das normas, até sobre isso. Hoje a gente sabe que, por exemplo, assim, as NPTs, elas são estaduais, né? Você vê isso como um problema, porque assim, a gente vê que, por exemplo, assim, aqui em Cascavel temos construtores que estão indo para outros estados investir, alguma coisa assim. Você vê assim que falta um pouco ou você não enxerga tantas diferenças entre, por exemplo, assim, a NPT lá de São Paulo, com o do Paraná, com o de Santa Catarina, que você falou que algumas coisas é um pouco diferente, tem umas situações que você, até nesse caso, você tinha falado que não funciona, e, por exemplo, Santa Catarina aceita, aqui o pessoal tem restrição. Você acha que falta isso? Como que funciona? Porque também pode complicar para uma pessoa, assim, entender o que eu posso fazer aqui, lá ou não. Ganha uma licitação fora, numa região diferente. Isso mesmo. Verdade. Eu acho muito importante ser estadual. Não vejo que ter uma nacional resolveria, porque a gente tem características construtivas muito diferentes do norte e do sul, características de vento, de tudo, é tudo muito diferente, população e etc. No entanto, eu sinto que falta um pouco, caraca, Santa Catarina falou que isso aqui não pode, já me questionaram. Deixa eu entender por quê, se a gente pode trazer isso pra cá também. Deixa eu ver. Só que, aí a gente tem os profissionais. Então, tem um caso que a gente tramitava, que o bombeiro falava, mas eu não concordo. Eu falava, eu também não, só que tá na norma. Falei, e não tem como eu chegar no meu cliente e falar, olha, a gente não concorda, então eu acho que você deveria gastar 2 milhões a mais. Só que a norma tá escrito que pode. Não é simples, eu não consigo. assim, né? Falei, desculpa. Falei, tá na norma, eu preciso seguir isso aqui. Falei, a gente vai outros meios de proteções, mas não tem como mudar isso completamente. E aí a gente fez uma carta e mandou pra Curitiba. Falou, olha, isso aqui não tá funcionando. É basicamente atacado. Então, o atacado mercado, ele é visto como um atacarejo. Então, ele é classificado como um comercial. Mas, na verdade, ele é um grande depósito. Ele não é um comercial, ele é um depósito gigante com muitas pessoas lá dentro. Então, o risco é muito diferente Altíssimo. de um BAU da vida, que é poucas pessoas, tudo baixinho, eu vejo tudo. Então, a gente tramitou muito isso. A gente mandou pra Curitiba passando isso. Falei, olha, vou continuar normal com o meu projeto, porque eu tô atendendo norma, vamos proteger, considerar pior caso, mas eu não vou por SPK, não tem como. Então, a gente mandou, eles foram analisar. Então, é muito isso. O profissional também vê, esse caso, por exemplo, da SPK, é a mesma coisa. Fala, olha, lá tá funcionando assim. Tudo bem, eu entendo que vocês não vão aceitar aqui desse jeito, mas vamos olhar por que tá funcionando assim? Vamos tentar entender um pouco mais? Aqui entra uma pergunta. Então, a gente tem...
um mercado aqui, óbvio, residencial, super pujante, mas o nosso setor também ele é dependente da agricultura. Então, a gente fala muito de armazém de grãos, o Vinícius constrói silos, o Celso faz aviários, armazéns, moegas e tal. A gente viu recentemente, numa cooperativa grande, um acidente triste com vítimas fatais. Eu, como engenheiro, percebo e nós sabemos que, lógico, alguns anos atrás, 10 anos atrás, esses armazéns, mesmo sendo da década de 80, de 90, eles tiveram que se adaptar com hidrantes, com sistemas de prevenção. O que eu queria que você dissesse? Qual a sua visão disso? Tá efetivo isso? Tá? O que foi exigido, então, mesmo o armazém sendo antigo, a gente teve que passar uma linha de hidrante lá por fora. A gente vê muito isso em armazéns, em cooperativas, em obras que você vê visualmente que o hidrante passou 20 anos depois da construção, que foi adaptado e tal. Beleza, tá minimizando um certo risco. Como é que você vê essas estruturas assim mais antigas? A gente tem que ter uma preocupação aí para quem trabalha, atua na parte, o Celso atua muito nessa parte de cooperativas e tal, a gente tem que ter uma preocupação especial nisso, devido ao risco, devido à idade dessas edificações. Como é que você vê isso? A gente está muito aquém, tá correndo muito risco? Como é que é a tua opinião sobre isso? Sim, a gente está correndo muito risco. E sim, é completamente diferente. Tem uma norma, se não me engano, ela é em 3 partes, só para agroindústria, por exemplo. Só para quando eu tô falando isso. Porque o risco é completamente diferente. Altíssimo. É altíssimo, é O muita grão, coisa né? diferente. O grão, é poeira, é explosão, água não resolve, você perde tudo. A gente tá falando de milhões. Então, tem muitos fatores que influenciam. E aí vem de novo a questão do profissional. Eu não posso olhar só para a norma. Eu vou ter que olhar a estrutura. O que a gente tem? Vou encher de hidrante, SPK, alarme. Beleza, daí cai a cobertura, porque ficou muito pesado. Tipo, eu não vejo sentido em você proteger um risco e não olhar para outro. Então, a norma, a gente tem uma norma, inclusive, que é para edificações existentes. Então, para edificações que já têm uma certa idade, você pode ir protegendo ela de outras maneiras. E o cartel, eles são muito adeptos a você apresentar formas de você melhorar uma proteção. Então, eu não consigo colocar tal coisa, mas eu vou triplicar minha brigada de incêndio, eu vou triplicar isso daqui, eu vou fazer minha rede de hidrante no pior cenário. A gente consegue para compensar isso. Então, a gente tá num cenário arriscado, porque como a gente veio, né, não tinha nada, do nada, todo mundo precisa de incêndio. Aí todo mundo saiu fazendo, todo mundo saiu executando. Ninguém nunca mais fez manutenção, até porque nem tem mão de obra para fazer manutenção. Você encontra 3, 4 profissionais que sabem fazer isso. Aí é extremamente caro, então você não faz manutenção. E aí a gente passa a ter uma falsa segurança. Então aí eu tenho um hidrante, mas se eu precisar, a bomba nunca foi ligada, a mangueira tá furada, o esguicho é um esguicho de plástico, o registro enferrujou que quebra. E não abre. Exato. E assim. Então, assim, tem Volto formas. a falar que é um mercado de oportunidades, né? Gigante. Eu cheguei a escrever aqui no meu papel nicho de mercado. Então, eu acho que assim, pra Absurdo. gente até dar uma... Você abre uns 15 setores, se você quiser. Uma sintetizado que ficou muito claro para mim, eu acho que vai ficar claro isso para o nosso associado, a gente tem preocupações eminentes. Não é falácia, não é porque a boate quis, pegou fogo. A gente está aqui com um cenário da eletrificação de eletrodomésticos, de carros, disso, aquilo, da eletrificação não, das baterias nos eletrodomésticos. Então, a gente está aí com... Hoje eu tô aqui, depois do que você falou, eu tô vendo aqui, cara, acho que a tomada do carro elétrico no edifício tinha que ser lá na rua, no recuo, lá nas 2, 3 vagas do lado de fora, sabe? Para que o risco fosse o menor, né? Pensando aqui, eu jamais colocaria lá no subsolo, no terceiro subsolo, na vaga do canto lá, como muita gente pode estar pensando isso. Então, acho que o que fica para o nosso associado aqui, que a gente tem que ter comprometimento nisso. Assim como a gente se preocupa com o projeto de fundação, assim como a gente se preocupa com a estrutura, com a gestão de várias outras coisas, eu acho que o que a Renata traz aqui deixa muito claro que estamos numa transição importante, o setor industrial tem um risco enorme, nós somos dependentes. Olha, o Vinícius está aqui para falar também quão grande é o mercado
né, do armazém, do grão, do silo, da parte agrícola na nossa região, e a nossa região grande, isso a gente expande para outros estados, né, que são, que também tem isso. Então, acho que a elaboração desse projeto, esse nuance que você fala, olha, não é só seguir norma, não é só olhar o que a norma exige, é olhar as vidas, olhar o dinheiro que você está investindo, o patrimônio que você tá investindo. Eu acho que a mensagem que ficaria para o nosso associado é essa, cara, vamos pôr o papel em cima da mesa, vamos sentar com profissionais especializados na área, porque a brincadeira pode custar caro, a negligência pode custar caro, né? E até essa questão, acho que as próprias seguradoras hoje estão cada dia mais fazendo esse tipo de exigência de algumas obras, por exemplo, assim, que às vezes você vende um projeto para um cliente e daí ele vai fazer o seguro, não consegue. Hoje tem muita restrição, por exemplo, acho que com telhado de IPS para seguradora, não tem? Tem muita seguradora que simplesmente não faz. E todo mundo quer o isolamento que o IPS proporciona, então, né? Daí, às vezes, você não tendo esse conhecimento, você vendeu essa obra, o cara colocou, chegou na hora de fazer o seguro, não faz. E daí? É igual placa solar. Placa solar já tem seguradora que tá entendendo que precisa ter mais cuidado. Por quê? É energia contínua. Como é que você... Eu fico pensando, como é que você desliga o sol? Começou um incêndio. Você vai tirar como aquela energia? Não tem como. Vamos falar, só um minutinho aqui pra gente controlar. E normalmente, vamos lá, essas placas estão elevadas no telhado. Como é que é o acesso? Como é que é mais difícil, né? Então, as seguradoras estão muito atentas a isso. Elas já estão com muitas exigências. Já tem lugar que sabe que não vai tirar. Esse cliente que a gente tá falando da compartimentação, ele já falou. Eu sei que a seguradora nem vai me atender. Ele já sabe que vai fazer a obra e não vai ter, não vai ter cobertura. Ele falou, então, eu já quero que você me traga todas as tecnologias que a gente tem, porque é meu patrimônio. Ele falou, eu não trabalhei tanto tempo para meu patrimônio ser queimado. Bacana. Então, é bacana a gente falar disso, porque eu vou falar por mim, assim, a gente acaba ficando numa bolha também, às vezes, né? Só na nossa área, só na nossa técnica. E o profissional da engenharia, ele tem que estar ciente de todos os riscos, todas as situações que ocorrem, né, nas nossas obras. Então, acho que o papo contigo, Renato, foi muito bacana. Vou fazer uma rodada final de contribuições, se todos estiverem de acordo. Vamos lá. Robson, suas palavras finais aí. Primeiramente, agradecer você, Renata, pela disponibilidade imediata de aceitar o nosso convite, meu e do Celso, do nosso comitê, do Sinduscom aqui, que nós representamos, a tua prestatividade e a tua disposição. Eu acho que nós todos aqui somos profissionais com a mesma linha de pensamento. A gente está aqui para dividir conhecimento, a gente está aqui para multiplicar ideias. O Vinícius acabou de falar, olha, a gente fica às vezes numa bolha e precisa estar olhando para a bolha do amigo aqui, para a bolha da amiga ali, porque elas são correlatas, né? Somos todos... o Vinícius trouxe o exemplo para a fundação lá, e eu posso trazer para a gestão do resíduo o mesmo exemplo, do fator cultural ou do desenvolvimento. Quer dizer, o Celso, cada um pode trazer isso. Então, eu queria agradecer, foi aprendizado para mim também estar aqui com você, te parabenizar pelo teu trabalho. Eu acho que você crescer, você estar onde você está hoje é fruto daquilo que você planta. Então, é legal ver que você tem essa técnica, domina essa técnica e passa isso com muita clareza, com muita tranquilidade. Eu espero que a nossa conversa aqui hoje tenha aberto o olho de profissionais, de associados, para que, eu acho que para que a gente consiga cada vez mais evoluir, correr menos riscos. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado. Bacana. Eu quero agradecer também a sua presença aqui, Renato. Eu acho que é um trabalho muito importante que você faz, porque assim, eu acho que é muito importante você colocar para as pessoas que dá para serem feitas as coisas. Existem alternativas. Isso. Muita gente, a pessoa, mas o vidro não posso mais colocar agora, vai deixar. Não, existe alternativa, dá para fazer. Só vamos entender como vai funcionar. Eu acho que isso é um legado que tem que deixar. Tudo dá para fazer. Dá para procurar uma alternativa, uma solução. Sempre existe solução. Se não tem, alguém vai inventar. Não é verdade? É da dor que nasce a solução, não é verdade? Então, parabéns. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que cada vez mais trilhar, e você tá trazendo assim como que eu falo assim, uma coisa bagagem, uma coisa que talvez as pessoas olham como sendo pura burocracia e na verdade não é, né?
E tá bem claro aqui que não é um projetinho. Que bom, yes. Essa é a mensagem, né? Essa mensagem Não ficou, que bom. Não é um projetinho. Bom, primeiro quero agradecer bastante, de novo, né, o convite de vocês, o tempo, ter parado para ouvir, as perguntas, que foram perguntas muito enriquecedoras. Deixar muito claro que, gente, a ideia não é que nenhum associado saia daqui assustado. Tipo, meu Deus, não vou construir nunca mais, vai pegar fogo, vai ser muito caro. Não é essa. E também não é saber tudo, o profissional olhar e achar que ele tem que saber todas as normas possíveis. Mas é saber para quem perguntar. Então, tudo isso que eu falei pra vocês, algumas coisas eu estudei em livro, outras coisas foi na dor, eu liguei pra quem sabe, falei, viu, como é que resolve nesse caso? O que a gente faz? E é assim. Então, saber pra perguntar é muito importante. E, principalmente, uma coisa que eu anotei aqui, eu sei que a galera, né, os construtores em geral, os projetistas, eles se inspiram muito em projetos de outros lugares. Então, nossa, olha só, estão fazendo arranha-céus em Balneário, vou trazer pra cá. É ótimo isso, nossa cidade está ficando maravilhosa nisso. Mas olha também pra segurança, tipo, o que eles fizeram lá pra colocar carro elétrico no subsolo? Qual foi a solução, né? Ou o que eles fizeram pra colocar salão de festa no terraço? Uma fachada Então, envidraçada de fora a fora, né? Tentar olhar o englobo completo, tipo, como isso realmente funciona. E que bom que ficou a mensagem que não é só um projetinho. Como é que te encontra nas redes sociais? Como é que te encontra para te contratar? Como é que funciona, Renata? A gente trabalha com a parte da engenharia na R. Dalmolin. Então, digitar no Google R. Dalmolin, engenharia, já vai aparecer para entrar em contato com o escritório. E nas redes sociais eu tô como eng.renatadalmolin. E aí, por lá, eu trago um pouco dessa conscientização da parte de incêndio. Muito obrigado, Renata. Obrigado, Robson. Obrigado, Celso. Tamo junto. Uma participação muito bacana. Ficamos muito felizes de te receber aqui no Sinduscom. O Sinduscast é o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui, a cada novo episódio, a gente traz profissionais, traz líderes do setor, pessoas que estão atuando, que estão no mercado, com problemas reais, com situações reais. Então, se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe, né, com alguém que está construindo, com alguém que está planejando construir, porque a hora certa de contratar é no planejamento, é no início da obra, é no início do projeto, perdão, quando você está pensando no projeto. Então, agradecer novamente aos nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, à Construtora JL, à SF Empreendimentos e à Pedal Imóveis, que fazem isso aqui acontecer, né? Pedir novamente para que você se inscreva aqui no canal do YouTube, né? E se você é construtor, é investidor e quiser fazer parte, quiser se associar ao Sinduscom Paraná Oeste, a nossa casa está de portas abertas, temos reuniões, temos comitês, né? Aqui, o Comitê do Meio Ambiente, que fala sobre, que traz os assuntos pertinentes ao meio ambiente, né? Então, aqui a casa é a casa do construtor, é a casa da engenharia, a indústria da construção é muito forte e a gente fortalece ela muito aqui dentro do Sinduscom Paraná Oeste. Muito obrigado e até o próximo episódio.